Quando eu engravidei, eu nem imaginava, mas o meu emocional ia me derrubar. Eu aprendi da pior forma possível, mas se depender de mim, você não vai precisar quebrar a cabeça. Oi, meu nome é Rebeca e hoje eu trouxe 7 cuidados essenciais que você precisa ter com o seu emocional durante a gestação. Eu liberei um vídeo aqui recentemente sobre os absurdos que eu já ouvi durante a minha gravidez. E eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Mas o fato é que lá eu falo um pouquinho sobre a relação entre a placenta, a mãe e o bebê. Em resumo, a placenta é um órgão que se forma especialmente durante a gestação e ela fica dentro do útero junto com o seu bebezinho. E esse órgão, ele é um órgão inteligentíssimo, maravilhoso, e ele tem muitas funções. Ele vai trazer para o seu bebê oxigênio, nutrientes, a placenta vai produzir líquido amniótico. Então, olha só quantas funções a placenta tem. Entre elas, ela protege o bebê de algumas coisinhas, alguns organismos. Então, assim, não é tudo que ela vai passar para o bebê através do cordão umbilical. Então, ela vai filtrar ali coisinhas que, não, isso aqui não precisa, então não vai, entendeu? Então, é um órgão inteligentíssimo. Porém, existem algumas coisinhas que a placenta não tem força para segurar, ou seja, para impedir que chegue no bebê. Por exemplo, álcool. Não existe consumo seguro de álcool durante a gravidez, porque a placenta não consegue barrar o álcool de chegar no seu bebê. Nicotina, que é a substância que tem no cigarro, também não consegue barrar. Então, proibido. Inclusive, evitar de ficar muito perto de fumantes. A cafeína também é uma substância que ultrapassa a placenta. Ela pode ser consumida durante a gestação, mas tem um limitezinho. Essas substâncias geralmente são proibidas ou limitadas para grávidas porque elas ultrapassam a placenta e o corpinho do bebê ele não está pronto ainda para lidar com aquela substância. Se você quiser um conteúdo só sobre isso, comenta aqui embaixo que eu preparo um vídeo especialmente sobre placenta e tudo mais. Mas hoje eu queria chegar num seguinte ponto. Você sabia que hormônios ligados ao estresse, ansiedade, medo, tensão, por exemplo, cortisol, adrenalina, enfim, são neurotransmissores, hormônios, enfim, que atravessam a placenta. Inclusive, alguns neurotransmissores podem até atrapalhar o fluxo sanguíneo entre a placenta e o bebê. Isso significa que o seu bebê pode deixar de ganhar peso, ele pode ter questões de desenvolvimento ou pode até ter falta de oxigenação, dependendo do seu nível de estresse, ansiedade e tensão. O que eu quero que você entenda é que esse não é um papinho clichê. Você precisa cuidar do seu emocional com tanta importância quanto você cuida da sua alimentação. Para você que está passando por essa jornada, tá na hora de começar a se cuidar. Hoje eu trouxe para vocês 7 cuidados essenciais para a gente ter durante a gestação. Cuidado número 1, respeite os seus sentimentos. Você não precisa estar feliz o tempo inteiro estando grávida. Tem gente que se culpa muito por achar a gestação um período muito difícil, mas a gestação realmente é muito difícil. É muito importante que você tenha momentos de desabafo, porque se você reprimir essas emoções, isso pode aumentar o seu estresse, pode afetar o seu sono e o seu bebê sente o seu estado emocional através dos hormônios. Então, a minha dica é: escolha momentos para desabafar, seja com alguma pessoa ou seja consigo mesma, olhando para o espelho, falando sozinha, mas tenha esses momentos para você desabafar e entender o que você está sentindo. Cuidado número 2, tenha uma rede de apoio. Eu sei que é muito complicado falar disso, porque não é toda grávida que vai ter uma rede de apoio ali natural, como pais, ao lado, ou por exemplo um marido, mas é muito importante que a gente corra atrás e tente ao máximo criar essa rede de apoio. Não é sobre quantidade de pessoas, é sobre qualidade. Então, se você não tiver ninguém, faz uma busca aí para ver se você encontra na sua vida pelo menos uma pessoa. Eu sei que não é tão simples criar uma rede de apoio, mas é válido tentar, porque faz toda a diferença. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso, sobre opções de como criar uma rede de apoio, como buscar, enfim. Comenta aqui embaixo se você tem interesse nesse assunto também. Filtre o que você consome.
É muito comum a gente se comparar com outras grávidas, seja em questão financeira, em questão física, né? O corpo, a alimentação e tudo mais, a qualidade de vida. Mas, gente, é impossível a gente ter uma gravidez igual à da blogueira da internet. Cada corpo, cada história, cada gestação é única, tá? E se a gente ficar se comparando muito, isso pode prejudicar a gente, pode trazer excesso de preocupação, entendeu? Eu lembro que há alguns dias atrás, antes de acontecer tudo o que aconteceu comigo, se você não sabe o que aconteceu comigo, eu também vou deixar linkado aqui um vídeo sobre o risco de prematuridade, que foi o que tá me afetando agora, né? Eu tô de repouso, enfim. Mas antes de tudo isso acontecer, eu entrei num período de muita comparação, porque eu tava assistindo um monte de vídeo de enxoval e várias coisas, e eu tava super preocupada, porque, meu Deus do céu, eu tenho que mobiliar a minha casa inteira, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro pra comprar tanta coisa, pra mobiliar, pra comprar enxoval, e ainda não tenho, a gente tá batalhando pra isso, mas assim, eu comecei a entrar numa onda de me comparar tanto, que isso começou a me trazer uma preocupação muito excessiva. E aí o meu marido sentou comigo e falou, olha, você precisa parar um pouco de assistir essas coisas, porque você tá ficando mal com isso. Então, ali eu entendi que eu precisava filtrar um pouquinho o que eu tava assistindo, e eu diminuí, não parei totalmente, porque é normal, a gente gosta de ficar vendo essas coisas, mas eu parei um pouco, porque eu tava ficando muito preocupada. Tente seguir perfis que tragam leveza e tragam algumas informações que te ajudem, como por exemplo esse canal. Se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho, porque tem muito conteúdo legal. Número 4, converse com o seu bebê. Pode parecer muito bobo, mas não é. Essa ligação assim entre mãe e bebê, ela nem sempre vai acontecer do dia pra noite. Mas quando começa a mexer, sabe? Quando você começa a sentir, você começa a conversar, é muito legal. Isso vai te trazer uma leveza, um momento de tranquilidade muito grande. É muito importante que haja essa conexão. O bebê, ele consegue sentir quando você se conecta com ele de alguma forma. E isso é muito importante. Inclusive, depois que o bebê nasce, ele reconhece a voz da mãe e ele reconhece a voz de quem conversava com ele quando ele estava na barriga. Você sabia disso? Número 5, entenda e respeite os seus limites. A gente tem mania de querer dar conta de tudo, a gente se sente culpada porque não tá com a mesma disposição de antes, porque não consegue arrumar a casa como arrumava antes, porque as coisas estão por fazer, porque o trabalho eu não tô conseguindo me concentrar como eu me concentrava antes, não tô conseguindo ter o desempenho que eu queria. E ao mesmo tempo tem que dar conta de tudo que você tá sentindo, todas essas mudanças. Gente, a gente vê umas grávidas, eu vi algumas grávidas falando na internet, nossa, pra mim gestação tinha que ser inteira, licença, ficar em casa gestação inteira. E cara, parece exagero, mas não é. É muito complicado trabalhar grávida. Só quem trabalha grávida sabe como é difícil. A gestação em si já é muito trabalhoso, é super trabalhoso. E assim, a sobrecarga emocional pode te causar crise de ansiedade, gente, pode causar insônia, pode afetar o desenvolvimento do seu bebê, tá? Isso aconteceu comigo, eu fiquei sobrecarregada. Eu cheguei a ter 3 crises de ansiedade em um só dia, um dia antes do meu chá revelação, vocês acreditam? Porque eu estava sobrecarregada emocionalmente. Além disso, eu cheguei a ter 2 crises de ansiedade dentro do meu trabalho. Vocês acreditam? Dentro do meu ambiente de trabalho. E sabe o que é pior? As pessoas, elas não estão preparadas para lidar com uma grávida tendo uma crise de ansiedade. Eu fiquei tão preocupada, gente, com aquilo, que nunca mais eu consegui trabalhar da mesma forma. Não conseguir lidar com a pressão no ambiente corporativo. E quem está grávida, quem está passando por isso, sabe que a pressão no ambiente corporativo é muito maior quando você está gestante. A impressão que dá na gente é que nós temos sempre que entregar o dobro, porque a gente precisa compensar os dias em que a gente precisa faltar, os dias que a gente precisa ir no médico, os dias que a gente não consegue ir porque tá passando mal, e a gente, para compensar isso, precisa entregar muito mais para todo mundo. Isso é terrível, gente, não tem como você sustentar o seu emocional dessa forma, com essa cobrança. Essa aqui é a minha sala. Eu tô num momento da minha vida onde tudo que eu poderia querer é um pouquinho mais de dinheiro e um convênio médico, sabe? Só que existem coisas que não conseguem competir com o seu equilíbrio emocional. Eu entendi que por mais que dinheiro seja importante, eu tava acabando com o meu psicológico. Tava vivendo a minha gestação dentro de um ambiente totalmente inseguro hormonalmente para gerar uma criança. Não tô falando que você precisa pedir demissão. No meu caso era tipo assim, vai apertar um pouco, mas dá para viver. Então eu tomei essa decisão e honestamente, gente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Dado número 6, tenha um acompanhamento psicológico. Terapia na gravidez é um presente para você e é um presente para o seu bebê.
Muita gente investe em quartinho, em enxoval, mas, gente, a gente precisa focar primeiro no que é mais importante. A terapia vai te ajudar a lidar com medos, com o puerpério, com o parto. E, gente, vai diminuir as chances de você ter uma depressão pós-parto, que é tão comum, gente, e traz tantas sequelas para nossa maternidade. É muito importante que a gente foque também em fazer esse acompanhamento. Eu fiz o acompanhamento psicológico durante o primeiro trimestre e o comecinho do segundo, até o meu convênio acabar. E isso me ajudou muito. Se você não tem condições, dá uma pesquisada. Às vezes na sua cidade tem alguma UBS, projetos sociais que foquem na saúde emocional da mulher, às vezes você não conhece. Vale a pena dar uma pesquisada. Cuidado número 7, aprenda a reconhecer os sinais de uma sobrecarga emocional. É muito importante que você saiba reconhecer quando você não está bem para você intervir. É muito comum durante a gestação a gente ter dias bons, dias ruins, dias que a gente está com muito medo, confusão, principalmente no começo. Mas assim, se você chora com muita frequência, está muito ansiosa, assim, ansiedade extrema, um estresse muito grande, se você está sentindo o seu corpo falar assim, que você realmente está estressada, muito cuidado com isso. Outra coisa que pode acontecer é você começar a sentir vontade de machucar o seu bebê. Isso pode acontecer, viu? Então, cuidado com isso. Isso é um sinal de alerta também. Eu percebi que eu estava entrando em colapso quando eu chegava 00:30 do meu serviço e eu pensava que talvez eu tivesse preenchido uma planilha errada ou eu poderia ter esquecido alguma coisa, deixado passar alguma coisa e que no dia seguinte eu ia levar alguma bronca, ia assinar alguma advertência por conta daquilo e que eu precisava melhorar a minha atenção, enfim. E eu ficava a noite toda pensando no que eu ia fazer no dia seguinte se eu tivesse feito alguma coisa errada no serviço. E, gente, de verdade, aquilo ali me trouxe um colapso mental muito grande. Quando eu levei aquilo até o meu obstetra, ele ficou super preocupado e falou pra mim que eu precisava urgente tentar controlar a minha ansiedade antes de entrar com a medicação, porque aquilo faria muito mal pra mim e não seria bom pro bebê também. Eu demorei um tempo para entender que não era o momento de ter uma queda de braço com o ambiente corporativo e que eu precisava fazer uma escolha, porque aquilo estava me afetando de uma forma que eu já não conseguia mais controlar. Se eu tivesse percebido isso antes, talvez eu não tivesse passado por tantas coisas. Mas o fato é que eu tomei essa decisão e hoje eu tô tão bem, gente. Eu tô tão melhor ficando em casa, vocês não têm noção. Minha dica é, fique muito atenta aos seus sinais físicos, aos seus sinais emocionais. Tinha dia, gente, que o meu olho, ele tremia o dia todo. Os 2 olhos tremiam o dia todo. Era a cada 15 segundos eu sentia tremer, porque eu estava muito estressada. Então, tome muito cuidado com isso. Fiquem atentas aos sinais e falem com o médico de vocês. Tenham esse acompanhamento. Muita gente fala que ser uma boa mãe requer uma renúncia muito grande de quem você é e colocar uma pessoa na frente de si mesmo. Mas na verdade, não é bem assim. Na maioria das vezes, durante a gravidez, você cuidar do seu bebê é você cuidar de si mesmo. Você já reparou que para você ter uma placenta saudável, que oxigena muito bem, que nutre muito bem até o finalzinho da gestação, você precisa se alimentar de forma saudável. E isso é cuidar de você, é cuidar do seu corpo. Se o seu corpo estiver bem cuidado, bem alimentado, você vai automaticamente cuidar muito bem da saúde da sua placenta e por aí vai. A não ser, obviamente, que sejam por outros problemas, mas na maioria das vezes isso na verdade é um combo. E a mulher que se cuida e que cuida de si mesma e do seu emocional, do seu físico, uma mulher que não se deixa de lado nesse momento, ela também está cuidando daquilo que ela está gerando. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com uma grávida que você ama. Comenta aqui embaixo a sua opinião e qual outro cuidado emocional é essencial durante a gravidez. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!